Olá para você que é membro assinante do acupunturabrasil.org, juntamente com o SEATA, essa plataforma exclusiva para assinantes, com conteúdo diferenciado, trazido diretamente aqui da China, onde eu resido, e traduzido de alguns livros ou da experiência anotada de alguns professores, que eu visito muitos hospitais, anoto muitos protocolos, converso com vários professores, então vou trazendo para você, que ainda não teve a oportunidade de nos visitar aqui na China, a experiência desses doutores famosos. Hoje nós vamos trabalhar uma prescrição para diabetes bastante é, que ocorre bastante, tem uma ocorrência muito grande no Brasil. Na China está aumentando devido à mudança de hábitos alimentares dos chineses, cada vez mais desregrada, e a vida também cada vez mais estressante aqui, tanto aqui quanto no Brasil, em várias partes do mundo. Portanto, um protocolo ou uma combinação de pontos para diabetes é sempre útil e ajuda o aluno, o acupunturista, o profissional, a, a ter insights, inspirações para desenvolver e aprimorar os seus próprios tratamentos. Esse tratamento foi anotado do Dr. Liang Hualong e ele foi extraído de um livro chamado Acupuntura, Terapia da Acupuntura para Doenças Comuns. Então a diabetes é uma doença muito comum e a medicina chinesa, a medicina clássica, chama o que nós chamamos de diabetes de Xiaoke. E ela estabelece que essa doença é principalmente causada pelo calor seco no interior, calor e sequidão no interior, deficiência de yin, fluidos, atacando principalmente pulmão, baço, estômago e rim. Então são esses 3 ou 4 órgãos aí que são os mais envolvidos no diabetes. Ocorrendo uma disfunção do transporte, recepção, transformação e nutrição da energia yin devido a 5 emoções excessivas, também a má nutrição do paciente, hábitos alimentares ruins, muito álcool, gorduras, açúcares, comer fora de hora, tudo isso contribui para você criar uma deficiência e estagnações. Isso é terrível para o baço, para o pulmão, e essa relação da energia nutritiva, né? Você vê que pulmão e baço formam um taim, e o taim tem uma relação forte com a nutrição do corpo, a energia pós-celestial, enquanto que o rim, se o paciente, uma outra causa seria a indulgência na atividade sexual, uma atividade sexual excessiva, se isso ocorre, isso pode danificar o rim do paciente e pode expô-lo a uma série de doenças e desequilíbrios, entre os quais está o diabetes. O tratamento, vocês estão vendo uma lista de pontos aí, ele consiste principalmente esses pontos para revigorar, tonificar a energia yin nos órgãos em questão, os órgãos que estão afetados, e eliminar o calor. Então veja bem, bexiga 13 é ponto de assentimento do pulmão. Portanto, ele serve para harmonizar o pulmão, principalmente a energia yin, trazer umidade para o pulmão. Diabetes, existe um tipo de diabetes que o paciente sente muita sede. Então esse é um ponto que é útil para o caso desse paciente, e harmonizar o pulmão. Bexiga 20 é ponto de assentimento do baço. Então serve também para harmonizar o aquecedor médio, harmoniza o baço, tonifica o baço e promove a função de transporte dos fluidos, que ela está, no caso do diabetes, ela está prejudicada. Bexiga 17 é ponto mestre ou ponto de reunião do sangue. Ele pode ser usado para eliminar calor, nesse caso, do triplo aquecedor. Já o bexiga 22, junto com o bexiga 17, tem
essa função de eliminar calor do triplo aquecedor. O Bexiga 22 tem uma função muito mais pronunciada, porque o Bexiga 22 é ponto Shu do Sanjiao, que é o triplo aquecedor. Portanto, essa combinação aqui, esses dois pontos juntos, promovem uma limpeza do calor no sangue. E o Bexiga 22, acrescentando, ele ainda promove o transporte e a função do triplo aquecedor, passagem de águas, regulação dos fluidos, né? A distribuição desses fluidos melhor pelo corpo inteiro. Então, não basta só você estimular bexiga 13, bexiga 20, estimular a função desses órgãos, mas você deve estimular a distribuição do que foi produzido, porque o triplo aquecedor, no caso do diabetes, está bastante afetado. Portanto, essa combinação, repetindo, bexiga 17 e bexiga 22, tem um efeito muito forte no sangue para limpar o calor que está em excesso, mas também tem uma função, no caso do bexiga 22, da distribuição mais adequada desses fluidos. E aí vem o bexiga 23, que é ponto de assentimento, ponto Shu dorsal dos rins. Serve para nutrir a energia yin dos rins, né? E isso é fundamental no caso de deficiência, principalmente em pacientes idosos, né? Então tem uma importância muito grande. E aí vem estômago 36 e baço pâncreas 6. Estômago 36 serve para nutrir o estômago e fortalecer a energia vital. É o ponto mais conhecido aí para fortalecer a energia vital. E o baço pâncreas 6 é o ponto de convergência dos 3 yin do membro inferior. Portanto, serve para tonificar fígado, rim e o baço. É importante porque isso nutre o sangue, restabelece a energia vital, traz umidade para um ambiente que está com muita sequidão, né, o corpo do paciente, no caso do diabetes. Complementando esse protocolo, você pode adicionar alguns pontos de acordo com as queixas principais do paciente. A gente sabe que na diabetes o paciente pode reclamar de sequidão, fome constante ou de urina constante, né? Então você vai ver o que está mais incomodando o paciente e vai adicionar alguns pontos. No caso, se o paciente estiver reclamando de uma secura na boca, gosto amargo e sede constante, você pode adicionar o pulmão 10, que é um ponto especial para limpar calor, né, do pulmão. Se você perceber no paciente, o paciente reclamar de sensação de fome constante, você pode adicionar esses dois pontos que são relacionados ao estômago. Bexiga 21, que é ponto de assentimento do estômago, e estômago 40, que é um ponto que reduz a umidade e pacifica a mente, a ansiedade também. Se o paciente reclamar de poliúria, dor lombar, sensação febril ao entardecer ou sensação de calor e sudorese noturna, você pode complementar com esses dois pontos, BC4 e o R3. O BC4 é um ponto relacionado à energia Yuan, né, a energia primordial, e o R3, o ponto fonte dos rins, serve para equilibrar, nutrir o yin dos rins, trazer mais umidade e, portanto, resolver e ajudar no problema da sequidão e limpar o calor do corpo. Principalmente harmonizar essa questão do rim, né? São pontos que têm uma relação forte e ajudam junto com o protocolo principal, que você vê no protocolo principal, a presença de ponto de assentimento dos rins, o bexiga 23. Você vê a presença de pontos de baço, você vê a presença de pontos de pulmão, né? Pontos de triplo aquecedor e mesmo estômago e baço também. Só que aí, de acordo com a queixa do paciente, você vai fazer um reforço nesses pontos. E você pode incluir outros pontos também e outras técnicas de acordo com a sua experiência. Então esse protocolo é apenas um insight, uma inspiração
para que você possa ter ferramentas para tratar moléstias que são muito comuns no Brasil, como no caso do diabetes. Espero que você tenha gostado dessa apresentação e até a próxima, onde nós vamos discutir mais alguma outra moléstia. Um abraço aqui, direto da China. Espero que você conheça e possa vir aqui estudar um dia em algum dos nossos grupos, que vai ser uma experiência muito agradável conhecê-lo ou conhecê-la. Um abraço e até a próxima. Tchau.